Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Com todos os vereadores já ter registrado a sua presença, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Convocação. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, Regimento Interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se às 16 horas do dia 3 de abril de 2020, para apreciação das seguintes matérias. Item número 1, Projeto de Lei 13.156 de 2020, do Prefeito Municipal, altera o plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura Municipal para criar na área da saúde os cargos que especifica. Item número 2, Projeto de Lei 13.157 de 2020 do Prefeito Municipal, altera a Lei 5.894 de 2002, que instituiu o regime próprio de Previdência Social, RPPS, para alterar disposições relativas à contribuição dos servidores públicos e ao percentual da taxa administrativa, e revoga dispositivos. Item 3, Projeto de Lei Complementar 1061 de 2020 do Prefeito Municipal, altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para alterar disposições sobre auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Item número 4, Projeto de Resolução 829 de 2020 da Mesa Diretora, referenda a disposições do ato da Mesa 772 de 2020, que prevê medidas temporárias de prevenção à transmissão do novo coronavírus, o Covid-19, no âmbito da Câmara Municipal, e do ato da Mesa 773 de 2020, que institui regime especial de funcionamento da Câmara Municipal em decorrência da pandemia do coronavírus Covid-19 e altera até o fim de 2020 o horário das sessões ordinárias. Lembrando que aqui estamos coletando uma emenda para que a gente fique a mudança para amanhã até quando durar o estado de calamidade pública. Então, quando nós acabar o estado de calamidade pública, retornamos à noite. Então, essa é uma medida também, inclusive, para a gente poupar aqui os servidores, os vereadores e principalmente aqui também gerar uma economia, não tendo que pagar hora extra se for fazer à noite, tá? Então, eu queria aqui agradecer aos vereadores que vieram, né? Nós estamos num momento delicado do país, algo que jamais nós vivenciamos, né? Uma pandemia. Agradecer aos funcionários também, tentamos chamar o mínimo de funcionário possível para a gente não expor também a casa. Agradecer a presença e dizer que nós estamos aqui com equipamento de EPI, álcool em gel, tentando tomar o máximo de cuidado possível. Nós passamos bem os vereadores também, enfim, para que a gente evite o máximo de contato. Bom, vamos lá então ao primeiro item. E também queria agradecer a Cláudia, que está aqui, que é funcionária da casa, trabalha no Imprejum, e gentilmente veio aqui para fazer os esclarecimentos sobre esses projetos que nós iremos votar hoje. Teve uma repercussão na cidade, deixar muito claro aqui para todos que está sendo transmitida a sessão, então nós não estamos fazendo nada escondido, de maneira sorrateira, na calada da noite. Isso tudo, depois a Cláudia vai explicar de maneira técnica, já havia sido discutido com o próprio servidor, foi aprovado também pelos conselheiros do nosso Instituto de Previdência aqui de Jundiaí, então é algo sabido, e nós temos um prazo, por isso também de ter sido, chegou na casa ontem o projeto, é bom que todos saibam, e hoje nós temos que votar porque nós temos um prazo legal que a Cláudia daqui a pouco vai explicar. Então eu queria deixar aqui registrado que nós não estamos aqui agindo de má fé, nem também tampouco agindo de contrário ao servidor público, jamais, mas deixar claro que estamos aqui cumprindo o prazo, cumprindo a lei, cumprindo a Constituição Federal. Item número 1 da pauta, Projeto de Lei 13.156 de 2020, do Prefeito Municipal. Altera o plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura Municipal para criar na área da saúde os cargos que especifica. O projeto está em discussão. Tem a palavra o vereador Douglas. Eu peço ao vereador Douglas que fale da sua própria mesa, por favor.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa tarde. Estão acostumados com a sessão à noite, né? Primeira vez que a gente faz à tarde. Primeiramente, cumprimentar todos os vereadores que estão aqui hoje, nessa tarde, e parabenizar por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos vereadores, que são, de fato, os porta-vozes do povo, o para-choque, de fato, do sentimento do eleitor, o sentimento do munícipe, né? Nós temos um papel fundamental nesse tempo de orientar, dar o direcionamento. Então, eu acredito que muitas pessoas que pensam que por esta medida que foi tomada pelo governo federal de não aglomeração e que nós tivemos que efetuar, a Câmara estivesse num regime especial, nós estamos trabalhando muito de casa, atendendo, conversando com as pessoas, orientando e dando todo o direcionamento. Então, aqui fica esse registro, parabenizando todos os vereadores. Como foi dito, nós nunca conversamos tanto e construímos tanta unidade nesse tempo, independente de partido, independente de posição ideológica. Foi um debate muito rico que nós estamos tendo a oportunidade de realizar como pessoa pública. Esse projeto do prefeito municipal, ele aqui determina e estabelece o aumento do quantitativo na área da saúde. São 20 novos cargos a serem criados. Então, nós sabemos que quem está trabalhando na linha de frente contra o Covid-19 são os profissionais de saúde. Então, as pessoas que mais se contaminaram, que estão expostas a uma contaminação, são os profissionais da saúde. E, normalmente, são as primeiras baixas que nós temos de pessoas que precisam estar em isolamento social porque foram contaminadas pelo vírus. Então, esta medida é uma medida emergencial, uma medida muito prudente do nosso prefeito, que aqui quer suprir esta necessidade do atendimento das pessoas, exclusivamente os casos suspeitos de Covid-19. Então, eu aproveito aqui também para parabenizar todas as medidas que o prefeito desenvolveu na cidade de Jundiaí. Nós estivemos à frente de várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil, criando um comitê de enfrentamento ao coronavírus, e este comitê ele teve a oportunidade, né, de construir um entendimento técnico a respeito da real situação do nosso município. E esta análise ela é feita de forma integral, não é uma análise apenas no aspecto científico, porque muitas pessoas começaram a promover um antagonismo no sentido, ou você escolhe a vida, ou você escolhe a parte econômica, ou você escolhe a ciência, ou você escolhe a economia. E este comitê teve a oportunidade de avaliar toda essa situação de uma forma integral, porque a própria economia, ela é uma ciência que estuda e que nos ensina, nos orienta a administrar os recursos que nós temos. Então, além de como nós produzimos esse recurso, mas como nós partilhamos esse recurso. Então, foi fundamental esse trabalho de entendimento, de nós termos este equilíbrio e todo esse comitê avaliar todas as dimensões da pessoa humana, porque é necessário para a manutenção da sua vida a utilização de recursos. Então, é muito importante todo esse trabalho que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido, e aqui mais uma medida que vem fortalecer todo esse enfrentamento que nós estamos vivendo aqui na cidade de Jundiaí. Então, eu peço aqui o apoio dos nobres vereadores. Permite uma parte? Concedo, sim. Parabenizar, né, ao prefeito, né, por essa medida aí de criação desses novos cargos. Eu acho que ainda é insuficiente. Tomara, o vereador Douglas, que seja insuficiente,
porque nós temos aí exemplo, né, na Itália aí, que só lá foram 45, se não me engano, médicos, né, que estavam na frente lá de combate ao coronavírus, que vieram, né, a falecer devido a essa praga aí. E eu fiz uma sugestão também para o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, que fizesse aí, criasse alguma maneira para os voluntariados, né, de saúde, desde aí o médico aposentado, enfermeiros, auxiliares, farmacêutico, fisioterapeuta, e já criaram, né, um site aí que essas pessoas aí elas podem se cadastrar de maneira de ser voluntários, tá? E logicamente respeitando, né, idades, né, as patologias que eles apresentam, né, não poderia estar aí nessa frente também ao combate ao coronavírus, que é no caso aí das pessoas vulneráveis, hipertensas, diabéticos, tudo mais. Então isso daí não entra, voluntarianismo não entraria nessa questão aí. Mas eu peço, né, que Deus nos ajude e que a gente não venha precisar de todo esse pessoal aí. Tá? Muito obrigado, Douglas. De nada. Aqui, para concluir, senhor presidente, eu diria que esse problema que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, ele está sendo, aqui na nossa cidade de Jundiaí, tratado com muita responsabilidade. Em primeiro lugar, pela Câmara Municipal de Jundiaí. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos utilizando máscara, eu não pertenço ao grupo de risco, mas em respeito, né, aos demais vereadores que estão no grupo de risco, eu posso estar contaminado e não demonstrar, ser assintomático e passar o vírus para uma outra pessoa. Então, aqui de forma educativa, né, e respeitosa, nós estamos utilizando aqui as máscaras justamente por isso. E com responsabilidade todo o trabalho que foi desenvolvido pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus. Alguns pensam e acham que as medidas estão sendo muito rigorosas. Existem pessoas que estão solicitando a reabertura dos comércios de uma forma ampliada. Isso tudo está sendo avaliado para que de forma gradual, futuramente, possa acontecer, mas de forma responsável, porque nós não podemos permitir que aconteça um colapso na saúde pública municipal, já que nós aqui atendemos regionalmente. Então, os posicionamentos em relação à saúde estão sendo tratados com muita responsabilidade. Só uma parte, vereador. Concedo. Viu? Só comentar, senhor presidente, queria parabenizar o nosso prefeito Luiz Fernando Machado e o gestor de saúde Tiago Teixeira, que estão incansável trabalhando desde o começo, realmente, dessa pandemia que está viralizando a nossa cidade de Jundiaí e região. Não é fácil para esse jovem Tiago Teixeira, o nosso prefeito, um aglomerado urbano mais de 1 milhão de pessoas, né? E o nosso São Vicente está aí, né? Nossos hospitais privados também se unindo para proteger a nossa cidade e nossa região. E esse projeto vem hoje a calhar realmente, porque são geradores de vida. Esses profissionais que tomam conta da vida, profissionais que realmente estão lutando para proteger o nosso cidadão. Mas precisamos lembrar, senhor presidente, o Douglas comentou sobre a máscara, né? Eu só não estou usando para deixar para as pessoas que realmente precisam, né? Cada um tem um jeito, né? E eu acho que, como eu não estou de risco, não estou gripado, então pode deixar para as pessoas que realmente precisam essa máscara, né? Estamos tomando cuidado, a distância necessária, usando álcool, né? Não tocando as pessoas e sempre tomando conta realmente da saúde do outro. Mas quero realmente agradecer o empenho dos nossos gestores, principalmente do Tiago, que olha para aquele jovem, realmente já é magro, está mais magro ainda, de tanta pressão que está passando, mas está realmente levando a sério esse comitê,
todos nós, quando precisamos, entramos em contato com ele, ele nos atende muito bem. Então, quero parabenizar o nosso gestor, o nosso prefeito, Luiz Fernando Machado, que está realmente um gigante nesse combate aí. E agradecer nosso médico aqui também, o doutor Ligabó, que está sempre nos orientando para orientar direito os cidadãos que entram em contato com a gente. Muito obrigado, doutor. E esses médicos serão, e profissionais de saúde, eles atenderão na rede primária da implantação de unidades sentinelas, tá? Então, fica aqui o registro e realmente parabenizar também o Tiago Teixeira pela responsabilidade e o profissionalismo a qual trata nessa situação tão difícil que nós estamos enfrentando. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de colocar aqui, continuar a discussão, pegar um gancho na fala do Douglas, importante a gente relatar também que a Câmara aqui municipal antecipou essa questão da pandemia, né? Nós fizemos alguns atos aqui, afastando os servidores mais velhos, pessoas com sintomas, até a gente ir gradativamente a paralisação, mas lembrando que a gente nunca parou os trabalhos. A Câmara está num regime especial. Então, tanto os vereadores quanto os nossos assessores, funcionários estão trabalhando de suas casas, recebendo ligações, atendendo o público. E hoje, desde quando foi fundado e formado esse comitê de crise, a Câmara faz parte, tem participado de maneira ativa, levando as demandas de cada um dos senhores vereadores até o comitê, levando os problemas dos bairros, as dificuldades, e o comitê tem avaliado, tem dado aí um retorno e tentando atender da melhor maneira. Então, também queria aqui agradecer o trabalho e empenho dos vereadores que têm aí levaram muitas demandas ao comitê para tentar aí ajudar e amenizar os problemas gigantescos que nós estamos vivendo. O projeto continua em discussão, tem a palavra o doutor Ligabó. Boa tarde a todos os vereadores, a quem nos ouve, a quem nos vê. O que fique bem claro é o seguinte: vai ter que ser criados novos cargos na saúde, é porque hoje o profissional de saúde que tem febre, tem algum sintoma relacionado à doença, ele é afastado. E não tem teste rápido. Isso só vai acabar quando tiver o teste rápido de confirmação de doença. Então, é por isso que tem que ser feita essa emergencialidade para a contratação de 29. Se começar a dar muito positivo, vai ter que contratar muito mais gente. Então, vai ter mais lei. Se começar a ficar sob controle, não vai se contratar mais. Hoje, na emergencialidade, 29 casos precisam ser abertos. Por quê? Não está havendo reposição de pessoal, que a gente chama de RH. Esse é o grande problema. EPI também está faltando. Então, o que acontece? Não pode faltar esse tipo de coisa. Agora, o funcionário é que é a mão de obra. Esse não pode faltar. E é por isso que está esse regime, excepcionalidade de votação dessa lei. Só para completar a fala do doutor Ligabó, se eu não estiver errado, a gente fala muito hospital de campanha. Hospital de campanha, porém, a gente não tem como construir. Construir ele é fácil fisicamente. O problema é ter RH para tudo isso, para essa demanda. Então, o Ligabó também acenou com a cabeça aqui. Eu acredito que uma grande dificuldade do hospital de campanha também, nesse momento, é a questão de RH, até quando chegarem os testes, a gente conseguir testar o pessoal da saúde. O projeto continua em discussão. Em votação. Peço que venham descendo de 4 em 4 e fazer a votação aqui, sem aglomerar, por favor. Pessoal, outra coisa também que eu lembrei, nesse emaranhado de mensagens que nós recebemos, críticas, falaram, poxa, não vou votar nenhum projeto do Covid. Então, assim, as pessoas muitas vezes nem lêem a pauta direito. Fica essa fofoca, fica esse desencontro de informações, mas aqui está aqui um projeto, doutor Ligabó, que foi votado principalmente devido ao enfrentamento ao coronavírus.
Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Passamos agora ao item número 2, projeto de lei 13.157 de 2020 do Prefeito Municipal. Altera a Lei 5.894 de 2002, que instituiu o regimento próprio de Previdência Social, RPPS, para alterar disposições relativas à contribuição dos servidores públicos e ao percentual da taxa administrativa e revoga dispositivos. Eu vou pedir licença e suspender a sessão, convidar a nossa servidora Cláudia para poder aqui explanar e fazer a defesa do projeto, tirar todas as dúvidas, falar da questão da noventena, dos prazos, o porquê que está votando hoje, que não está sendo votado de afogadilho, nós temos prazos legais para cumprir, e ela vai dar aqui um panorama técnico do assunto. Cláudia tem a palavra, muito obrigado, a sessão está suspensa. Obrigada. Boa tarde, então, aos vereadores, a todos que estão acompanhando aqui a sessão. Eu vou fazer algumas observações aqui sobre o projeto, então, né? Então, esse projeto que foi enviado, alterando a Lei 5894, que é a lei do IPREJUM, né? Ele foi enviado porque nós precisamos adequar a nossa lei municipal à emenda constitucional 103. Então, foi muito comentado no final do ano passado a reforma da Previdência Social, que foi aprovada em 12 de novembro de 2019 e recebeu esse número, né, de emenda constitucional 103. Então, nessa reforma constitucional, no artigo 9º, ficou muito claro que cada ente federativo teria que adequar a contribuição dos seus servidores ativos para que fosse uma contribuição de percentual, no mínimo, igual ao da União. E no artigo 11, ficou bem expresso que o percentual mínimo seria de 14%. Né? Então, essa demanda chegou até nós através da reforma, da emenda constitucional, e gerou um processo administrativo dentro do município, que é o processo 3012, onde nós discutimos essa questão. Algumas pessoas questionam o porquê 14%. Né? Não teria como fazer uma tabela progressiva, o porquê tem que ir direto para 14%. O IPREJUM é um instituto que tem déficit atuarial. Então, nós já estivemos aqui em ocasiões anteriores, até com a Comissão de Saúde e Previdência, explicando essa situação, que o IPREJUM hoje tem um déficit atuarial. E na reforma da Constituição ficou muito claro que para os municípios, para os institutos que têm déficit, não pode ser uma alíquota inferior a 14%. Então, a título de esclarecimento, se eu aplicasse aquela tabela progressiva que alguns leram, né, que é válida para os servidores da União, eu teria uma arrecadação menor do que 14%. Por isso, ela não pode ser aplicada. Ou seja, não resta dúvida que tem que ser realmente 14 no mínimo. Tá? Só falando um pouquinho do déficit atuarial. Hoje, quem paga o déficit atuarial do IPREJUM é a prefeitura. O servidor não contribui para o déficit, né? Então, a prefeitura ela manda todo mês 12% da folha para o Instituto para custear esse déficit. Então, pois bem, sendo 14 a alíquota do servidor ativo, em relação ao aposentado e pensionista, a Constituição também fala no artigo 40 que o percentual do aposentado tem que ser igual ao percentual do ativo. Então, se eu estou aumentando a do ativo para 14, a do aposentado tem que ir para 14. Mas o aposentado não paga sobre o salário integral 14%, tá? Então, o aposentado ele só recolhe sobre o que excede o teto do regime geral. Então, são os aposentados que ganham aí, arredondando, mais do que R$ 5.900, são esses que contribuem para o Instituto, que vão passar a contribuir 14% do que exceder R$ 5.900. Então, isso já estava na Constituição, essa base de cálculo está sendo mantida, só está se aumentando realmente a alíquota para 14%. E ainda, a Lei Federal 9717, ela fala o seguinte, que se o servidor contribui mais,
a alíquota patronal também tem que subir. Porque dentro do regime previdenciário, a gente tem que manter uma paridade. Se o servidor paga 14, o empregador paga 14. Diante dessa questão, né, já que agora a cota patronal ia ter que subir para 14%, surgiu uma questão. Como que é a cota patronal hoje? Hoje, o município paga de cota patronal 14,33%. Vai para a taxa de administração, 13,33% vai para o fundo de benefícios. Como eu disse aqui, vai ter que subir para 14% a alíquota do fundo de benefícios. Só que ficou demonstrado pelos gestores de finanças, né, que o município hoje não tem uma disponibilidade orçamentária para aumentar ainda mais a patronal. Ou seja, 14% para o fundo de benefícios, mais 1% de taxa de administração. Então, em comum acordo com o Instituto, o que foi sugerido? De a cota patronal ser mantida em 14,33%, 14% vai para o fundo de benefícios, para ficar paritário com o do servidor, e a taxa de administração vai ser de 0,33%, que é o que está no enunciado do projeto de lei. Isso causa algum prejuízo para o Instituto? Não. Essa taxa de administração ela é usada para quê? Para custear as despesas internas do Instituto, para eu pagar os servidores, os sistemas. E nós temos uma sobra de caixa de anos anteriores que permite que a gente, por um tempo, sustente o Instituto só com 0,33%. Então, é uma forma de a gente também contribuir para que o município, nesse momento de dificuldade, né, econômica, ainda mais agora depois da pandemia, não tenha que aumentar a contribuição para 15%. Então, ele vai continuar pagando 14,33%, 14% vai para o fundo previdenciário e o 0,33% a gente vai ajustar as contas internas, as despesas administrativas, para manter o custeio. Se for necessário, nós temos sobra de outros exercícios para cobrir. Em relação às disposições transitórias, acho que foi um ponto que alguns vereadores me questionaram, que fala dos auxílios doença, salário maternidade, reclusão, né? Eu queria explicar um pouco mais a fundo o que seria isso. Até hoje, como que funcionava o salário maternidade, o auxílio doença? A pessoa que estava afastada, ela continuava na folha da prefeitura. Por exemplo, a servidora gestante, ela foi afastada. Ela continuava na folha da prefeitura, só que o IPREJUM reembolsava a prefeitura. Então, no final das contas, quem pagava esses benefícios era o Instituto. A reforma da Previdência, a emenda constitucional, proibiu os institutos de custear essas despesas transitórias. Então, não é que o Instituto não quer mais pagar auxílio-doença ou salário-maternidade. A reforma tirou essa previsão, nós não podemos. Só que nenhum desses benefícios vai deixar de ser oferecido ao servidor. Quem vai pagar agora o auxílio, o salário maternidade, o auxílio reclusão e o auxílio doença é a prefeitura. A prefeitura e os demais órgãos. Então, eu dei um exemplo. Se uma servidora aqui da Câmara, por exemplo, tiver um bebê, ela vai entrar em auxílio maternidade. Quem vai pagar o salário maternidade dela vai ser a própria Câmara. Tá? No passado, era o IPREJUM que custeava, hoje vai ser a própria Câmara. Então, se nós tivermos um funcionário da Faculdade de Medicina que venha a ficar doente, por exemplo, ele vai ser afastado e quem vai custear o auxílio dele vai ser a Faculdade de Medicina. Tá? Então, todos os benefícios estão mantidos. A única diferença é que isso está saindo de encargo do IPREJUM e está passando para o encargo da Prefeitura. Então, não há nenhuma alteração para o servidor nesse quesito. E eu também queria deixar claro que isso já está sendo feito dessa forma desde janeiro, porque, de acordo com a Constituição, desde novembro já não podia mais pagar. Então, como a prefeitura, os entes não tinham previsão orçamentária, a gente pagou até dezembro,
De janeiro para cá já está sendo pago. Então, essa lei está só adequando, está só realmente adequando a nossa lei à Constituição. E, por fim, eu queria enfatizar o porquê dessa urgência realmente de estar entrando na sessão de hoje, né? O que fala a lei de responsabilidade fiscal? É que no ano de eleição não pode ser majorado nenhum custo com folha de pagamento, né? 180 dias antes do pleito, antes do término do mandato. Então, se o término do mandato é 31 de dezembro, depois de 1 de julho, não pode se aumentar nenhuma despesa com folha, nada. Só que a criação de tributos exige o quê? Noventena. Então, se vocês aprovarem hoje a lei, hoje é 3 de abril, eu vou ter que contar 90 dias para daí cobrar isso do servidor. Então, nós vamos estar 3 de abril, maio, junho, julho. Vai dar certinho, a partir daí, não poderia ter nenhuma majoração de gastos. Então, é por isso que nós precisamos que seja votado agora, porque se nós ultrapassarmos, por exemplo, votarmos isso começo de maio, o que vai acontecer? A noventena vai cair para agosto, e daí nós já estamos invadindo aqueles 6 meses anteriores ao término do mandato. Então, nós vamos estar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, saiu uma portaria em 3 de dezembro, é a portaria 1348, em que a Secretaria de Previdência dá como data fim para a cobrança da nova alíquota o dia 1º de julho. Se nós descumprirmos essa portaria, nós podemos perder o CRP, que é um certificado de regularidade previdenciária do Instituto, e o município que perde o CRP deixa de receber repasse de verbas do governo federal, contratos, convênios. Então, ele não recebe mais nenhum repasse federal, porque ele passa a ser um município irregular. Então, é muito importante, assim, para que o município de Jundiaí mantenha a regularidade, continue recebendo esses repasses, que a gente adeque a nossa legislação à Constituição. Ou seja, nada do que está sendo proposto nesse projeto é novo, né? A alíquota de 14 está prevista na emenda constitucional, a transferência desses benefícios temporários para o ente está previsto na Constituição Federal. Então, nada daqui é novo, é apenas adequação. Daí eu fico à disposição se tiver alguma dúvida que eu puder esclarecer. Obrigado, Cláudia, pelos esclarecimentos. Ficou claro aqui que não é nada inédito, algo novo, já estava sendo praticado muita coisa. Então, Cláudia, você explicou muito bem, ficou muito claro para toda a cidade o porquê dessa votação, o porquê desse prazo e o porquê está sendo hoje transmitido, não está sendo aqui de portas fechadas, como estão dizendo. Questão de ordem, presidente. Antes da questão de ordem, os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem, vereador Ed Carlos. Eu quero fazer um questionamento. Hoje eu discuti com vários servidores essa questão pelo WhatsApp. Vários servidores me questionaram sobre isso. Meu posicionamento foi muito claro em defesa do servidor público. Eu entendo que tem que ter uma adequação ao 14%. Não há. Eu questionei você aqui na nossa sala de reunião agora há pouco sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque meu posicionamento é muito claro em defesa do servidor público. Uhum. Porque eu acho que a conta não é o servidor público que tem que pagar. Uhum. Né? Mas é uma adequação e não é a responsabilidade que nós possamos, se a gente votar e deixar a 10% a 11%, teremos problemas seríssimos e graves. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco melhor isso, porque tem muito servidor online acompanhando. O que o presidente acabou de falar, que não é nem um passa-moleque, nós não estamos aqui, nós não precisamos usar de benefício e ferrar o servidor, que é o servidor que leva a cidade nas costas, para querer fazer uma média em um período de uma situação que nós estamos passando agora.
Nós estamos aqui com muita responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, né, presidente? Para fazer o bem pela cidade. Então, nós temos o compromisso, estamos todos os dias trabalhando em benefício da cidade, contribuindo com a cidade, mas eu gostaria que você deixasse claro isso para nós, um pouquinho mais, naqueles questionamentos que eu te falei, e também sobre a questão do auxílio maternidade, que é uma dúvida muito grande dos servidores. Obrigado. Antes só de responder, só para deixar claro para os vereadores, tentar evitar o ping-pong, senão eu vou ter que suspender a sessão a todo momento para a Cláudia responder e depois voltar. Então, eu vou abrir a palavra, tá? E só para complementar a sua fala, Ed, óbvio que não é uma situação fácil para a gente votar, o momento não é apropriado devido ao coronavírus, mas, como a Cláudia explicou, nós temos prazos legais e não tem como a gente correr. A sessão está suspensa, tem a palavra a Cláudia. Então, em relação à obrigatoriedade do 14%, realmente não é uma situação fácil, e eu vejo que nem do ponto de vista do Instituto e também da Prefeitura haveria essa vontade de repassar para o servidor esse custo. Só que isso foi uma imposição da Constituição. Então, assim, não deixou de ser uma escolha nossa. Não é uma escolha nossa manter o servidor pagando 11 e a prefeitura pagar mais. Não é uma opção, é uma obrigação da Constituição. E tanto assim que Itupeva, por exemplo, que é nosso vizinho, aprovou 14% em janeiro, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Se vocês pesquisarem, praticamente todos os municípios já votaram e alguns já estão até vencendo a noventena. Nós estamos até um pouco, vamos dizer, em cima do prazo realmente. E falando um pouquinho mais, os funcionários da iniciativa privada, do regime geral, já estão pagando a nova alíquota. Porque essa alteração de alíquota não foi só para o servidor público, pelo contrário, para o regime geral já ficou valendo a partir de 3 de novembro, então a noventena deles já acabou e eles já estão contribuindo. Então, veja que esses 14%, assim, não é para o município de Jundiaí, ele veio já do regime geral, de outros municípios, e aqui não vai poder ser diferente, porque se aqui for diferente, nós vamos estar descumprindo a Constituição e nós vamos ser penalizados por isso. De que forma? Perdendo o CRP, perdendo os repasses federais, né, o município de Jundiaí ficando irregular, principalmente nesse momento em que a economia está sensível, não seria nada adequado. Então, realmente, não há alternativa, não é uma opção. Né? Quem ler o texto da Constituição, sabendo que o Instituto já tem déficit, vai entender que os 14% é uma obrigação legal nossa. E sobre o salário maternidade, que você pediu para eu esclarecer um pouquinho melhor, o salário maternidade e o auxílio doença são benefícios temporários, que a gente chama. Por que é um benefício temporário? O salário maternidade é pago os 6 meses que a mãe está com a criança em casa. O auxílio doença é pago enquanto a pessoa está doente, se recuperando para voltar ao trabalho. E esse benefício temporário, aqui no município de Jundiaí, ele é equivalente ao valor integral da remuneração da pessoa. Então, até dezembro do ano passado, a pessoa que entrava em auxílio maternidade ou que ficava doente, o IPREJUM custeava temporariamente o salário dela. A reforma da Constituição, né, a emenda constitucional, entende que não é atribuição do Instituto pagar isso, e sim do município. Então, as pessoas o servidor podem ficar tranquilos que o auxílio maternidade vai continuar sendo pago, o auxílio doença vai continuar sendo pago, todos os benefícios, mas vão ser pagos pela prefeitura. É por isso que tem um item na pauta, em sequência desse que nós estamos conversando, que altera o Estatuto do Servidor. Para quê? Para que essa obrigação que estava na lei do IPREJUM passe para o Estatuto do Servidor, porque é o município quem vai pagar. Então, nesse ponto, todos podem ficar bem tranquilos que todos os benefícios continuam sendo pagos no mesmo valor, na mesma forma de cálculo, só muda quem paga.
tá? Bom, só para a gente ordenar aqui, a Cláudia vai ficar aqui ao lado, né? O que eu vou combinar com os senhores? Os trabalhos estão reabertos, vou passar a palavra para todo mundo que quiser falar, e no final ela faz uma apanhada de tudo que foi falado, tira as dúvidas, caso tenha algo que ela não explicou, que não ficou ainda muito claro. Então, a gente segue dessa maneira para não ter que ficar suspendendo e voltando. Os trabalhos estão reabertos. Tem a palavra o doutor Ligabó. Nós vivemos atualmente um momento delicado, não é à toa. Então, qualquer coisa que desagregue valor vai ser visto como uma coisa criminosa, uma coisa que vai fazer com que você seja vilipendiado ou estão roubando de você. O que acontece é o seguinte, foi colocado numa audiência pública aqui nessa casa, o ano passado, onde eu estive presente como presidente da Comissão de Saúde e Previdência, onde foi mostrado a curva atuarial que o Instituto vai sofrer. Essa reforma, ela vai empurrar um pouco mais para frente o que vai acontecer lá na frente, ou seja, hoje o pessoal reclama que vai tirar um pouco de dinheiro a mais do seu salário, um desconto de 3% a mais, mas do jeito que está, daqui, não muito longe, 8 anos, vai falir o sistema de previdência, mesmo com essa reforma. É isso que o pessoal não está conseguindo entender. O brasileiro tem muito imediatismo. Ah, não, mas vai prejudicar. Sim, vai ter que contribuir mais. Por quê? Porque a hora que ele aposentar, ele vai ter que ter o salário dele, coisa que, se ele não fizer isso aqui agora, vai ficar muito mais cedo a hora que vai arder o calo para o funcionário público receber a sua aposentadoria como deve ser feito. Eu li na época, eu achei que está perfeito. O grande problema é que foi feito de afogadilho em cima da hora, por conta da Covid. Então, normalmente, alguns projetos que vêm de cima demoram um pouco para chegar aqui para a gente analisar, se verdade seja dita. Mas esse aqui tem prazo, e o prazo é agora, porque é uma conta matemática. É 180 mais 90, faz a conta, dá certinho a data, essa semana. Cai hoje, é hoje que tem que ser. Então, o que acontece? Agora, quem lê a PEC 103 da Constituição Federal vai ver que é exatamente isso. Não é o Jundiaí que está colocando 14, é a Constituição Federal que está colocando a alíquota. E tudo que está sendo colocado aqui está muito claro na minha maneira de entender. Agora, é uma época ruim? É uma época ruim. Eu não estou defendendo, é a mesma coisa que o prefeito o negócio está ruim aqui, vamos arruinar mais ainda, vamos colocar esse negócio para ferrar mais a população. Eu acho um puto absurdo falar um negócio desse. Tem que ser votado, porque é prazo. Se perder o prazo, a RCP vai ser perdida, e daí o Instituto, se precisar de dinheiro, nem fazer empréstimo bancário ele pode para tapar o rombo. Então, para mim, é assim, 1 mais 1 é 2 e ponto final. Projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Gustavo Martinelli. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu recebi inúmeras mensagens de servidores, mas eu quero aqui tirar uma dúvida. Um grupo de diretores encaminhou uma mensagem dizendo que o déficit do IPREJUM é de 3 bilhões. E que o ideal seria solicitar um novo cálculo antes de votar a proposta. Essa medida poderia, por exemplo, levar a uma tabela progressiva de contribuições para os servidores. E muitos servidores estão alegando que não teve uma discussão. Segundo o presidente, o diretor-presidente do IPREJUM, teve essa discussão. Gostaria muito desse esclarecimento. O doutor Ligabó também mencionou, teve audiência nesta casa, e referente a essa dúvida aí do grupo de diretores aqui do município. Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Vocês que escolhem, por mim não. Vamos fazer isso. Eu vou passar. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Dica. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Cláudia, a minha dúvida, Cláudia, não é a minha dúvida. Vários funcionários me perguntou o seguinte: o funcionário de 2002, ela não vai ter direito à aposentadoria com 100%. Depois eu queria que você tirasse essa dúvida para mim, por favor. Obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tem mais alguém? Vereador Arnaldo, a gente está em discussão, então o projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Arnaldo. Cláudia, você já explicou, como o Dica falou aí, a gente entende, já fiz essa pergunta para você.
Mas gostaria que você explicasse aí que muitos dos funcionários e população, né, está questionando. Primeiro ponto, né, população pensa que é no geral, é só para funcionalismo público, correto? Pergunta que também está fazendo aí, não pode esperar para 31 de junho, tá? Eu tentei explicar com as minhas palavras, mas gostaria que você explicasse, né, porque não pode esperar para 31 de junho, tá? Até passar, né, toda essa pandemia aí do coronavírus, principalmente os funcionarismo da área de saúde. Sobre os convênios também, que possivelmente, se a gente não votarmos, a gente perderia esses convênios. Deixar mais claro assim para a população o que a gente poderia estar perdendo, né, no caso aí de projetos que a gente mandar para a União, no caso até de fornecimento de medicamentos, né, de baixo custo, que a gente tem que mandar esse projeto antecipado e o governo federal mandar a verba para a gente, tá? Esse ponto aí. E os impactos que, no caso aí dos aposentados que estão hoje e futuramente, se não for realmente passado aí para os 14%, os impactos para os futuros que iriam aposentar, tipo assim, daqui 8 anos, 10 anos, 15 anos, com que média aí que já se manter assim seria impactado nos futuros aposentados? A palavra. O projeto continua a discussão, tem a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, Cláudia, queria deixar aqui minha posição, vou votar contra, tá? Eu entendo a técnica do projeto, o problema é que, como funcionário público estadual, eu estive em São Paulo brigando pelo não aumento da alíquota, né? E seria meio um contrassenso eu votar a favor aqui. Eu acho que... Entendi quando você explicou, porque eu acho que todos os aumentos não podem ser lineares e todos os descontos não podem ser lineares. Você me explicou por quê, entendi, mas continuo contra. Eu acho que o funcionário como eu, e agora o funcionário público municipal, ele não pode absorver um erro de uma má administração, não digo da sua época, mas lá atrás deveria ser visto isso daí. Senão, daqui um pouco, dá um outro problema, vamos aumentar a alíquota mais 2%, e etc. e tal. Então, aqui uma justificativa perante meus colegas, o porquê eu votarei contra, porque eu não seria coerente, por ser funcionário público, em acarretar um desconto de 3% ao funcionário público municipal. Só isso. Obrigado. O projeto continua a discussão, tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Confesso que quando recebi a convocação para essa extraordinária, e logo em seguida começamos a ser questionados pelos servidores públicos e com razão, até porque, embora tenha dito que houve a discussão por próprio conselho do Imprejum, que tem os representantes dos servidores, nem todos têm essa informação. E, infelizmente, essa informação ela está sendo distorcida em redes sociais. Muita gente, infelizmente, mais uma vez, se utilizando politicamente de um momento tão delicado que nós estamos passando. Então, quando vem um projeto nessa magnitude, a gente nos preocupa muito para ter a devida informação para passar para o servidor. Os nossos celulares não param. A rede social está aí, como se diz, bombando. Infelizmente, com mais notícias distorcidas do que realmente de esclarecimento à população. Até gostaria, senhor presidente, que fosse feito um vídeo com essas explicações da Cláudia aqui no plenário, fazer um compacto dessa, para ficar mais fácil de entendimento, para que a gente possa também estar viralizando isso, principalmente para os servidores. Então, nós ficamos, assim, não muito contentes de ter que fazer isso. Acho que a maior dúvida era a questão da data, que foi explicado aqui, a questão do percentual, que também foi dito aqui, e quando isso será cobrado, inclusive dos próprios aposentados e pensionistas que também recebem essa taxação, né? Então, o que nos preocupa é isso, é passar com transparência
realmente o que está acontecendo. E no dia de hoje, nós acabamos aprovando aí um importante projeto que é o anterior da questão da saúde, e agora, lógico que gostaríamos de estar aqui aprovando um projeto, na verdade, de incentivo a esse pessoal que está de linha de frente, pessoal principalmente de saúde, segurança. Nós sabemos o quanto nós estamos dependendo dessas pessoas, mas infelizmente hoje precisamos do que eu entendi e bem explicado pela Cláudia. Já conversamos também com o diretor-presidente, né? Também nos comunicou, passou um áudio em relação ao projeto. Então, que a gente possa transformar essa sessão aqui num mecanismo de esclarecimento aos servidores do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Uma fala importante, até inclusive ao final da fala da Cláudia, após a nossa sessão, a nossa TV Câmara fará também uma matéria com ela, uma gravação, também a gente pode usar aí para difundir a verdade. E infelizmente, Marcelo, como tem pessoas ruins mesmo, que querem quanto pior é melhor, e a gente não está aqui para isso. Nós temos aqui os 19 vereadores, conhecemos inúmeros servidores, nós temos servidores aqui na casa, a Claudinha é uma servidora nossa, jamais queremos fazer algo que iremos prejudicar aqui a vida de ninguém, mas como foi dito muito bem pela Cláudia, são decisões legais que já foram votadas a nível federal que nós temos que fazer aqui no nosso município. O projeto continua em discussão, tem a palavra o vereador Rafael Antonucci. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que hoje nos acompanha de casa, sem a presença da plateia. Essa minha questão de ordem, eu quero pedir e render aqui as minhas solidariedades, as condolências, que no dia de ontem nós sepultamos um amigo realmente. Então, a família Caxambu hoje está de luto, porque deixa uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade e de uma bondade que sofreu um infarto e aos 64 anos nos deixa. É a chamada grande família, a família do Paulo Preto. E quem faleceu anteontem no Hospital São Vicente de infarte foi o senhor Ananias, conhecido como Pelé, né? A gente até teve uma conversa aqui com o doutor Ligabó e, infelizmente, devido ao coronavírus, tem um procedimento padrão com todas as pessoas que perdem a vida nesse momento, hospitalizadas ou não. Claudinha, a Cláudia, uma funcionária pública da casa, primeiro, parabéns pela explanação, eu acho que não deixa realmente nenhuma dúvida, não é? Eu gostaria que você até falasse um pouco, até porque nós estamos aqui, eu acho que a gente defende, eu quero até parabenizar todo o funcionalismo público e, principalmente nesse momento, a todos que representam e que lutam contra essa pandemia, que são os funcionários da área da saúde. Então, para ficar bem claro, é bom que a gente esclareça tudo que tem que esclarecer, até porque a Prefeitura já passa dos 14%. Eu vou fazer uma leitura aqui e depois, se você puder, falar claramente, porque quem paga essa diferença é a Prefeitura, é o cofre público. O IPREJUM tem déficit atuarial e não tem como deixar de aplicar uma alíquota menor do que a proposta no projeto, ou seja, 14% o servidor. E para a Prefeitura paga isoladamente este déficit e paga atualmente outra contribuição. É bom ficar bem claro, da ordem de 12,16%, perfazendo uma contribuição total de 26,49%. Então, se você puder falar mais alguma coisa a respeito disso, até porque a Prefeitura, através dos seus impostos, já faz, de alguma forma, vem cobrindo. Então, é minimamente responsável votar, sim, por esse projeto
acompanhando algo que você tão bem explanou aqui, que vem de cima para baixo. Obrigado. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Rogério, depois o vereador Cícero. Bom, boa tarde a todos. Cláudia, tem várias pessoas perguntando para nós aqui, estão assistindo ao vivo, né? Se o IPREJUM anunciou para os servidores, passaram para os servidores, e como foi isso, né? Porque muitos servidores estão falando que não sabiam, até mesmo porcentagem, não teve contatos, né? Então, o Marcão Novaes está perguntando, minha assessoria passou, como que o IPREJUM conversou sobre as mudanças com os funcionários? Tá bom? Você passa para nós, senhor. Palavra, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Cícero. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Cláudia. Eu queria que você esclarecesse, Cláudia, bem mesmo, porque tem muitas pessoas que recebem ligações que estão preocupadas com o abono familiar, e que está previsto no artigo 108, né, em regime da Previdência Municipal, e de que esse benefício seria extinto ou retirado. Então, eu queria que você falasse bem, igual o nosso novo vereador Gastaldo falou, nós fazemos até um vídeo para nós dar essa informação para os servidores públicos, porque tem muitos que estão jogando, como é que diz, outros, jogando aí no ventilador, e o pessoal, tem umas pessoas que estão aproveitando isso aí para até fazer tipo uma pré-campanha. Então, eu quero ver que nós aqui abrimos uma sessão extraordinária hoje, mas que é para o bem comum, como eu disse, que já estava previsto. Como deu esse plano do coronavírus, então por isso que nós tivemos que fazer essa sessão extraordinária. Então, eu queria que você explicasse direitinho. Tem muitos que perguntou também sobre eles que já são aposentados, se vai ter esse desconto também. Então, eu queria que você desse uma explicação bem detalhada sobre esse assunto. Obrigado, Cláudio. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Albino. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Nós estamos sendo muito cobrados realmente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e eu sou favorável ao projeto, primeiramente porque nós estamos votando a favor aos funcionários, nós estamos votando a favor aos servidores públicos, porque com essa votação nós estamos garantindo as futuras aposentadorias e as aposentadorias de quem está hoje recebendo. Todo o sistema previdenciário e os próprios fundos de pensões, eles têm que ser autossustentáveis. E isso não acontece hoje com o IPREJUM. Hoje, quem põe dinheiro lá é a prefeitura, é a população que coloca hoje dinheiro lá. Então, o dinheiro que está sendo tirado de algum outro lugar, que poderia ser investido em outros lugares, está sendo colocado no IPREJUM, no fundo de aposentadoria dos pensionistas, dos funcionários públicos. Então, ela tem que ser autossustentável. Hoje a prefeitura coloca em torno de 11 milhões por mês. 11 milhões por mês no fundo de pensão do funcionário público. Aqui ninguém é contra a aposentadoria do funcionário público, muito pelo contrário. Eu acho que assim, elevando e cumprindo a emenda constitucional, que é 14%, que é o mínimo, então sim, nós estaremos garantindo a aposentadoria e o recebimento dessas pensões. Porque o IPREJUM, se continuar do jeito que está, ele vai quebrar. Então, nós estamos aqui defendendo o funcionário público e defendendo também a população, porque todo o sistema, todo o fundo de pensão, ele tem que ser autossustentável. Não pode outras pessoas pagarem a conta que é dos próprios funcionários públicos. Se você quer uma aposentadoria diferenciada, então você tem que ter um fundo de pensão. E nós temos esse fundo de pensão. Os funcionários públicos têm esse fundo de pensão, mas quem tem que garantir é o salário dos servidores públicos. Nós temos aí aposentadorias hoje aí de 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais. Enfim, temos também de 2 mil, 3 mil, mas é de todos os números. Então, sim, eu acho que o fundo, o IPREJUM, tem que ser autossustentável. E logo vocês podem ter certeza que esses 14% ainda vai ser pouco para garantir o recebimento dessas pensões. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador gostaria de falar? Então, antes de pôr em votação, o vereador Douglas gostaria de fazer uma fala aqui, uma leitura importante. O Sindicerjum enviou para nós aqui na Câmara também o posicionamento. Eu gostaria só apenas de deixar o registro aqui.
a alíquota, a alteração na alíquota previdenciária do servidor será majorada de 11% para 14%, de acordo com o artigo 9º da Emenda Constitucional 103, de 12/11 de 2009. Tal alteração se justifica pelo déficit atuarial demonstrado pelo IPREJUM no valor de aproximadamente 3 bilhões. No dia 12 de março de 2020, foi convocada a reunião extraordinária do Conselho do IPREJUM para informar tais dados e alterações, juntamente com o Sintserjum. Porém, não houve quórum à realização de reunião, ficando a mesma prejudicada. Considerando o prazo estipulado no artigo 36, inciso 1º, da Emenda Constitucional, o município de Jundiaí está em cima do prazo para aprovação da alíquota, que, após aprovada, deverá respeitar o período de 90 dias para entrar em vigor e, assim, cumprir com o dispositivo da lei federal. Diante da situação que temos vivido na nossa cidade e no mundo todo, não é permitido pelos decretos municipais, estaduais e federais as sessões abertas ao público. Conforme já explanado acima, os projetos cumprem determinações federais e possuem prazos estipulados em lei para que sejam aprovados. É só isso. Muito obrigado. Bom, vereadores, o projeto continua em discussão. Mais alguém gostaria de falar? Então, vou passar agora a palavra à Cláudia para ela fazer a explanação final e, após a explanação, nós faremos a votação. Cláudia, a sessão está suspensa, tem a palavra. Bom, eu vou tentar responder a todos. Se ficar também alguma dúvida, eu posso esclarecer depois, ou vocês podem me retornar, né? O doutor Ligabó comentou aqui sobre a importância do Instituto manter o CRP, né? Porque senão, né, como o doutor falou, se o Instituto precisar de algum empréstimo bancário, não seria possível. Eu falo que perder o CRP vai muito além do Instituto. Ele afeta o município. Então, hoje, o município recebeu uma linha de crédito recentemente, né, que está sendo feito várias obras no município, pavimentação. Estando com o CRP cassado, esses repasses deixam de ocorrer. Então, não é nem somente os repasses do IPREJUM, são os repasses do município como um todo, linhas de crédito, tudo mais. E o doutor falou bem sobre a curva atuarial, que a gente explicou, né, que até 2040, essa reserva de capital do Instituto deve se encerrar se a gente não tomar medidas. Então, medidas têm que ser tomadas. Essa primeira medida que está sendo tomada hoje, que é elevar a alíquota, é a que é obrigatória pela Constituição. Existem ainda outras medidas que podem vir a ser discutidas, como aumento de idade, mudança na forma de cálculo. Então, deixar bem claro que essas outras medidas não estão nesse projeto. Nesse projeto é só a alíquota. Existem ainda outros assuntos que poderão ser discutidos mais para frente, né? O vereador Gustavo pediu para eu falar um pouco sobre o cálculo atuarial do déficit de 3 bilhões e 200 milhões, né? E da sugestão de ser feito um novo cálculo. Nós tivemos algumas reuniões com os servidores para falar dessas mudanças, acho que até antecipando um pouco a pergunta do vereador Rogério. Em dezembro, nós fizemos uma reunião com os servidores no auditório lá do Paço Municipal, que ficou lotada, onde muitos servidores apresentaram perguntas, e inclusive essa foi uma delas. A gente fez reuniões na escola de governo com muitos servidores da educação. Tivemos esse ano também outra reunião no Paço, né? E essa questão sobre fazer um novo cálculo foi levantada. Então, eu queria deixar claro primeiro que esse cálculo não é o IPREJUM quem faz, né? Como que é feito esse cálculo? Nós contratamos uma empresa de avaliação atuarial. Essa contratação eu tenho que fazer de acordo com a Lei 866, então eu tenho que fazer um pregão para contratar essa empresa.
E até 2017 nós tínhamos uma empresa contratada. Em 2018 nós fizemos um pregão e contratamos outra empresa. E hoje a empresa que faz o nosso cálculo é uma empresa que tem três ou quatro escritórios no Brasil, uma empresa muito conceituada. Então, assim, são eles que fazem essa avaliação. Então, nós já temos, no mínimo, aí 2 empresas atestando esse déficit. Uma que fazia até 2017, outra que passou a fazer de 2018 para frente. E fazer um novo cálculo, sim, é possível. Esses números de 3 pontos de bi são os números da database de 31 de dezembro de 2018. Dezembro de 2019 já está sendo fechado agora, né? Nós já temos o relatório preliminar e a situação não mudou. Então, assim, como nós já temos parecer de 2 empresas diferentes, as duas apontando números bem próximos, é muito difícil que um déficit de 3 bi, por exemplo, deixe de existir com outro cálculo. Talvez possa ter variações um pouco para mais ou para menos, de acordo com a premissa, mas nós já temos 2 profissionais da área apontando nesse sentido. E o fato do déficit, lembrando o quê? Imaginemos uma situação hipotética em que não houvesse déficit do IPREJUM. Imaginemos essa situação. Ainda assim, nós teríamos que alterar nossa alíquota para que o produto geral desse 14%. Né? Algumas pessoas nos questionaram, por que a União tem uma alíquota progressiva, onde quem ganha pouco paga 6% e quem ganha bastante paga 18%. Ainda que isso fosse possível no município de Jundiaí, a arrecadação total teria que ser de 14%. Né? Então, não tem muito como fugir do 14%. Isso é uma disposição da Constituição. Tá? Então, fazer um novo cálculo, não acredito que houvesse problema de contratar uma outra empresa, desde que fosse precedido de todo o processo licitatório corretamente, mas já temos 2 pareceres nessa mesma direção. Eu acho que a próxima pergunta foi do vereador Dica. O vereador Dica me questionou sobre uma pessoa que teria ingressado no serviço público até 2002 e que questiona se ela vai deixar de receber 100% na aposentadoria. Esse ponto que o vereador Dica está levantando, só deixando todos a par, quem entrou no serviço público até 2003, quando se aposenta, aposenta com integralidade e paridade. E quem entrou no serviço público depois de 2004, já se aposenta pela média. Então, acho que o que o vereador perguntou é se isso vai mudar, se a pessoa vai deixar de receber a integralidade. Não, não vai mudar, porque no projeto aqui, a única medida que está sendo incluída, por enquanto, é a da alíquota. Quer dizer que isso nunca vai acontecer? Não posso dizer isso. No futuro, talvez existam outras medidas, como eu comentei com o Dr. Ligabó, que sejam necessárias, mas isso vai se passar por um estudo, precisa ter discussão com os servidores e tudo mais. Mas, no momento, isso não está no projeto, não há nenhum risco de essa forma de cálculo ser alterada. Né? O vereador Arnaldo me perguntou se nós não poderíamos esperar, por exemplo, 30 de junho. Não é isso? Então, eu vou dar um exemplo prático. Se essa lei fosse aprovada em 30 de junho, eu só poderia começar a cobrar em 30 de setembro, porque eu tenho que respeitar a noventena de 90 dias. Então, se eu alterar isso em setembro, eu vou estar descumprindo a portaria da Secretaria de Previdência, que fixou o prazo como sendo junho, vou estar descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que não pode ter majoração de gastos nos 180 dias que antecedem o término do mandato, e vou ter o CRP cassado. Então, realmente, não é possível esperar. Né? Se nós queremos manter a situação regular, não podemos mesmo esperar.
O vereador Arnaldo também pediu para eu explicar um pouco melhor o que são esses convênios. Então, vou dar exemplos. O município faz alguns convênios com o Estado e com a União para receber verbas para educação, para saúde, né? Nós recebemos verbas do governo federal. Convênios desse tipo vão ficar inviáveis se a gente perder o CRP. Então, é nessa magnitude o impacto, é deixar de, por exemplo, de receber um convênio com repasses para a saúde, né? Nesse momento que tão importante. E o vereador também me perguntou qual seria o impacto para as pessoas que vão se aposentar aí daqui a 8, 10 anos. Então, eu vou falar números aproximados. O nosso déficit, que é de 3,2 bi, com a implementação dessa nova alíquota, deve cair para entre 2,5 bi a 2,600. Então, veja que implementar a alíquota nova não vai resolver todos os problemas, vai melhorar a situação, mas não vai resolver todos os problemas. É por isso que, no futuro, vai ter que se voltar à discussão ainda com outros temas, como adequação de idade, porque hoje nós aposentamos com 60 anos homem e 55 mulher. Na União já está 65 para o homem. Então, a mudança de idade, a mudança de forma de cálculo, a mudança, como o vereador Dica falou, são temas que devem ser discutidos, não estão na pauta ainda. Então, é um impacto positivo, mas ainda não é isso que vai solucionar todos os problemas. O vereador Marcelo perguntou sobre a discussão no conselho, né? E sobre a gente disponibilizar informação. Todas essas informações que eu passei aqui, nós fizemos uma nota que está no site do IPREJUM. Então, quem acessa o site do IPREJUM, logo na página inicial vai ver um banner com todas essas informações. Em relação à reunião do Conselho, no mês de fevereiro, a gente discutiu com o Conselho, apresentamos essa necessidade. Em março, nós tentamos chamar mais uma reunião para falar novamente, que na época até foi convidado o Cindy Serjum, como o vereador Douglas citou, mas daí ela já não teve quórum. Então, foi discutido também com o Conselho. O vereador Rafael pediu para eu explicar um pouquinho melhor sobre os pagamentos que são feitos pela Prefeitura. Então, hoje, enquanto o servidor paga 11%, a Prefeitura paga 26,49%. Por que 26,49%? 13,33% ia para o Fundo de Previdência, 1% de taxa de administração e os 12% é para amortizar o déficit. Então, hoje o município já paga assim, bem mais, como o vereador falou, 11 milhões no município, enquanto a contribuição do servidor está em torno de 5 a 6 milhões. Tá? Daí, complementando para o vereador Rogério, nós fizemos a divulgação, então, através de algumas reuniões com os servidores, tivemos reuniões no Paço, na Escola de Governo, divulgamos também através do Conselho, e nós tivemos assim uma boa adesão nessas reuniões em dezembro. Só não foi possível avançar mais. Muitos servidores ligavam para nós, vai aumentar, né? Porque as pessoas queriam saber quando. A gente só não tinha essa data exata, mas já íamos falando com todos. Vamos lá. O vereador Cícero perguntou sobre o abono familiar, né, vereador? Algumas pessoas confundem um pouco abono familiar com salário família. Então, vamos lá. Abono familiar é aquela verba que nós, servidores ativos, recebemos por quando a gente tem filho menor de idade. Eu tenho abono familiar porque eu tenho meu filhinho, é a Câmara que paga esse abono, não está mudando nada em relação a isso. O salário família que está sendo falado é um que é pago para os aposentados que têm filhos menores.
Hoje, nós não temos pessoas que ganham até R$ 1.400. Hoje, nós não temos pessoas que recebem até esse valor, não temos pessoas que recebem esse salário família, aposentados. Caso venha a ter, quem vai pagar esse benefício vai ser a prefeitura. Então, mais uma vez falando, nada foi tirado, só mudou quem está pagando. E do vereador Albino, falando sobre o regime ser autossustentável e realmente a necessidade de mudanças, não é? Então, realmente, eu concordo e novas medidas precisam ser estudadas. Eu acredito que vão ser estudadas com mais participação, discussão entre os servidores, né? Então, por isso que nem estão nesse projeto. Nesse projeto só veio realmente o que é obrigatório, aquilo que não dá nem para discutir, que é da Constituição. Então, acho que por aqui eu finalizo, se tiverem Cláudia, mais... vou pedir uma licença, o vereador Leandro estava no banheiro e pediu aqui para fazer mais uma pergunta, vou abrir uma exceção, os trabalhos estão reabertos. O projeto continua em discussão, tem a palavra o vereador Leandro. Obrigado, senhor presidente. Eu estava discutindo com o grupo de vereadores, Cláudia, desculpa, tá, não ter feito a pergunta antes. A minha dúvida é o seguinte, você poderia, a gente sabe que teria que chegar a uns 14%, né, de acordo com a emenda, de acordo com a reforma da Previdência, com base em um estudo atuarial, certo? Esse estudo atuarial, ele aponta para um déficit daqui tantos anos, X anos. Ou seja, coloca em risco a aposentadoria do servidor público. A minha dúvida, esse estudo atuarial é feito todos os anos? É a primeira dúvida. Segunda dúvida, se apontou esse déficit, daqui quantos anos? E se não daria, eu sei que alguns vereadores já perguntaram, se não daria para a gente ter feito um escalonamento nesse aumento? Que a gente sabe que é inevitável, que vai ter quebra lá na frente. Isso é fato. Agora, não daria para ter escalonado, né? E esse estudo atuarial, ele é feito por uma única empresa ou são várias empresas que fazem esse estudo? Então, a minha dúvida é em relação ao estudo atuarial da aposentadoria dos servidores. Certo. O estudo atuarial, ele é feito anualmente. Os trabalhos estão suspensos. Então, perdão, desculpa. Então, o estudo atuarial, ele é feito todos os anos, com os dados que são fornecidos pelos RHs dos vários entes. Então, a Câmara nos fornece informações dos servidores daqui, a Prefeitura dos servidores de lá, e nós compilamos todos esses dados e mandamos para o atuário. Então, sim, é feito todo ano. Em relação à empresa que faz, existem várias empresas no mercado. O Instituto, até 2013, fazia com uma empresa. De 2013 a 2017, teve uma segunda empresa, que era a empresa Exponencial. E de 2018 para cá, já é uma terceira empresa, que é a Lumens. Então, como é que nós escolhemos essas empresas? A gente faz um pregão, lógico que definindo algumas exigências para que sejam selecionadas empresas competentes. A gente exige o registro do atuário no IBA, que é o Instituto de Atuária. Então, a gente tenta tomar todos os cuidados para fazer uma boa contratação. Né? Mas realmente eu não tenho como contratar, não é um serviço conhecido como de notório saber para que eu possa fazer uma contratação diferente, eu tenho que fazer por pregão. Né? Então, mas na história, pelo menos que eu acompanho, nós já tivemos 3 empresas diferentes, né? E principalmente as últimas 2, Exponencial e Lumens, apontaram resultados muito próximos, o que nos leva a crer que assim, o problema não está realmente no cálculo em si. Com uma nova contratação poderia ser feita, se fosse necessário, por exemplo, alguma auditoria, alguma coisa que tivesse que ser embasada, né? Mas a gente não acredita que esse déficit deixe de existir, porque ele é um valor muito alto. E sobre a alíquota ser escalonada, nós fizemos um ensaio lá no IPREJUM. Que ensaio foi esse? Nós pegamos o salário de todos os servidores em 30/9 e aplicamos aquela tabela escalonada da União. É uma tabela que vai de 6% a 19% conforme o salário da pessoa.
Se a gente aplicar essa tabela aqui em Jundiaí, a arrecadação total seria de 12,4%. Porque aqui em Jundiaí, a média salarial do servidor é de R$6.000. Então, nós teríamos muitas pessoas contribuindo menos, né? Então, esse produto de arrecadação seria inferior a 14. Então, não poderia ser aplicado. É o que eu quis dizer aquela hora. Mesmo que nós não tivéssemos esse déficit, essa tabela aqui no nosso município não daria para aplicar, porque o produto dela ia ser inferior a 14. Então, nós tentamos fazer vários ensaios para ver alguma tabela progressiva e não encontramos nenhuma que desse no 14 para cima. Além do que, tem que se destacar também que já foi questionado até que ponto é a legalidade, por exemplo, de receber uma contribuição do servidor que ganha mais de 18%. O servidor que daí já paga 27% de imposto de renda. Né? Então, daí você entraria numa outra seara de discussões que daí eu já não saberia dizer o fim que ela levaria. Mas isso são só projeções mesmo, ideias, porque a nossa situação atuarial nem nos permite buscar uma alternativa numa escalonada assim. Os trabalhos estão reabertos. Cláudia, queria te agradecer demais pela maneira didática de explicar, né, ter aberto esse diálogo com a Câmara, com o servidor, com a população, e reforçar aqui a todos os vereadores que nós daqui não votamos nada escondido, está sendo transmitido para todos os servidores, público, população, todo mundo acompanhar. Como o Ligabof disse, talvez o maior aí pecado foi ter chegado ontem na Câmara, e aí a culpa não era nossa, então nós tínhamos um prazo legal na Constituição para poder apreciar, né, doutor? Fizemos isso, e eu tenho muita certeza que muitos servidores entendem e estão aí compreendendo essa situação e o porquê dessa votação, e infelizmente quem não entender, vereadores, a gente não tem o que fazer, nós estamos aqui de portas abertas, sempre da maneira mais transparente, mais clara, para poder votar os projetos e deixar a população sempre com a informação correta, transparente e limpa. Cláudia, muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe você. Obrigada. O item número 2, projeto de lei 13.157 de 2020 do prefeito municipal, continua a discussão. Em votação, o item número 2, a pauta. Lembrando, votar de pouco em pouco, por favor, para evitar aglomeração. Com 16 votos favoráveis, 2 votos contrários e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Item número 3, dando sequência à explicação da Cláudia, projeto de lei complementar 1061 de 2020 do prefeito municipal, altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para alterar
disposições sobre auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão. O projeto está em discussão, em votação. Item número 3. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Item número 4, projeto de resolução de número 829/2020 da mesa diretora, referendo a disposições do ato da mesa 772/2020, que prevê medidas temporárias de prevenção à transmissão do novo coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal, e do ato da mesa 773/2020, que institui regime especial de funcionamento da Câmara Municipal em decorrência da pandemia do coronavírus Covid-19 e altera até o fim de 2020 o horário das sessões ordinárias. Deixar muito claro aqui, vereadores, essa é uma medida aqui da casa. Todos nós sabemos que a maioria das pessoas ainda estão em suas residências, não podem aqui frequentar de maneira física aqui o espaço, porque gera aglomeração. Então, é uma medida aqui que a gente vai poder também gerar uma economia para o município, porque nós não teremos que pagar hora extra durante as noites. Então, essa é a intenção do projeto, a gente gerar uma economia sem precisar pagar hora extra. A população não vai poder vir aqui, vai poder acompanhar da sua casa, e nós aqui faremos essa economia. Lembrando que nós temos uma emenda aqui, que é a emenda de número 1, que nós votaremos na sequência, que nós vamos fixar o prazo da mudança da sessão ordinária. Isso, claro, quando tiver a necessidade de fazer uma sessão ordinária, porque, volto a dizer, nós estamos aí numa pandemia, nós não chegamos ainda nem na metade do pico aí da curva. Provavelmente todos os médicos, especialistas dizem que nos próximos 10, 15 dias nós iremos atingir esse pico. Então é importante que a gente continue com o isolamento e tentando sair o máximo das nossas casas. Então, o projeto de resolução 829/2020 está em discussão. De não sair de suas casas, isso, não sair de suas casas. Doutor Paulo tem a palavra, depois o vereador Ed Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público infelizmente hoje ausente, queria só agradecer Vossa Excelência e a mesa por ter atendido os vereadores e não esticar até dezembro, muito embora a economia fosse necessária, mas tão somente enquanto ficar em vigência o decreto da Prefeitura. Então, agora é só durante eventual decreto, e depois disso a gente volta para a sessão noturna para poder aliviar o pessoal. Todo mundo achando que nós vamos transferir para de manhã e acabou. Não é isso, não. Obrigado à mesa por ter feito essa emenda. Só para fazer aqui uma ilustração à fala do Paulo Sérgio, se durar até o final do ano a pandemia e a gente tiver que manter, a economia será de R$500 mil, 500.321, mais ou menos aí R$500 mil em hora extra. E também nós estamos fazendo várias medidas aqui da casa para a gente conter aí o máximo possível. Lembrando que a nossa Câmara é uma Câmara já enxuta, nós a cada ano pedimos menos recurso. Alguns vereadores questionaram a devolução do recurso para a Prefeitura, lembrando que esse dinheiro não fica todo aqui na Câmara. Conforme passam os meses, a Prefeitura vai nos repassando. Conversamos com o gestor de Finanças, o gestor Parimoski, ele nos disse que até o momento não teremos que mexer em nada, nós vamos avaliar mês a mês. Então nós faremos aqui
Também o não pagamento de férias prêmio e férias em pecúnia, que vai gerar também quase R$600 mil de economia esse ano também com essas medidas. Então, só para ilustrar a fala do Dr. Paulo Sérgio, o projeto de resolução continua a discussão. Tem a palavra o vereador Ed Carlos Vieira. Senhor presidente, fui questionado por várias pessoas sobre essa questão da mudança. Eu tenho um compromisso da luta pela sessão noturna, então me comprometi com todos eles que qualquer coisa que mudasse, eu entendo o posicionamento da mesa, mas votarei contrário. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador que quer fazer a fala? Em votação, projeto de resolução 829/2020. Com 18 votos favoráveis e 1 voto contrário, o projeto está aprovado. Questão de ordem, presidente. Temos a emenda de número 1, antes da questão de ordem. Emenda modificativa número 1, projeto de resolução 829/2020 da mesa diretora. Modifica o período em que vigerá a alteração de horários das sessões ordinárias. Na emenda onde se lê até o fim de 2020, leia-se enquanto perdurar o estado de calamidade pública. No artigo 2º, onde se lê até o fim de 2020, é alterado para as 9 horas da manhã. Leia-se, é alterado para as 9 horas, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, declarado no decreto municipal de número 28.926, de 24 de março de 2020. Em votação, a emenda modificativa de número 1. Com 18 votos favoráveis e 1 voto contrário, está aprovada a emenda. E deixar aqui muito claro, peço a atenção de todos os vereadores, que a nossa intenção aqui não é acabar com a sessão noturna, não é gerar polêmica. Nós entendemos que, como uma medida aqui de prevenção, uma medida aqui de contribuir com o município, é trazer para amanhã, isso quando for necessário fazer a sessão ordinária, porque a gente entende que quanto menos a gente puder aglomerar os servidores,
os vereadores é melhor. Então a gente está aqui de sobreaviso, trabalhando em casa, né, num regime especial, para que a gente possa se resguardar e evitar aí nos próximos dias o pico. Então nós não iremos acabar com tribuna, nós não iremos aqui acabar com a sessão noturna, essa não é a intenção. Questão de ordem, vereador Albino. Justificativa de voto, presidente. Na verdade, como Vossa Excelência disse, eu acho que se está economizando dinheiro aí dos cofres aqui da Câmara Municipal, dinheiro público, seria também bom estudar, então, que se faça mesmo as sessões a partir da manhã, porque esse dinheiro pode ser muito bem revertido para a saúde pública da nossa cidade. Não tem necessidade de ter sessão, no meu ponto de vista, à noite, se vai economizar dinheiro. Esse dinheiro tem que ser investido na saúde. Então, esse é o meu posicionamento. Que se estude realmente e que se coloque até para votar nessa casa, mais para frente, a respeito, então, de se manter a sessão na parte da manhã, economizando hora extra de funcionários, economizando gasto com energia elétrica, enfim, ajudando a nossa cidade, economizando dinheiro público que se invista na saúde pública da nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Também Douglas. aqui colaborando com a fala do vereador Albino, eu também tenho esta opinião, que a sessão deveria ser modificada para as 9 horas da manhã, permanentemente, para a próxima legislatura também, para que a gente possa promover esse destinamento desses recursos para a saúde pública. E existe um debate no âmbito nacional a respeito da redução do valor do salário dos contribuintes, dos servidores públicos, também dos deputados, senadores, juízes, vereadores e todos os entes políticos. Existe essa discussão no âmbito nacional. E nós estamos aguardando, sim, um posicionamento que virá para que a gente possa adequar também a nossa Câmara Municipal, independente de nós reconhecemos que o salário do vereador em Jundiaí está muito defasado, tem 3 legislaturas que não existe reajuste salarial do vereador em Jundiaí, e nós estamos um município com 400 mil habitantes aqui, nós já temos um parecer do Tribunal de Contas que deveríamos ter um assessor a cada 100 mil habitantes, e nós temos 400 mil habitantes em Jundiaí e temos só 2 assessores. É claro que não é o momento para nós discutirmos isso tudo, porém, nós vamos aguardar, sim, a orientação que virá da Presidência da República, do Congresso Nacional, para que a gente acolha essas medidas. Mas que fique dito aqui que existem profissões, e especialmente aquelas que lidam com o poder público, que precisam ser bem remuneradas, porque não existe jeitinho, não existe pegar dinheiro por fora, não existe aqui nenhum tipo de trabalho escuso. Então nós temos que valorizar aqueles que trabalham pelo bem comum. Eu não acredito nisso que estão falando, e esse é o meu posicionamento, independente da opinião dos demais vereadores, mas eu entendo que nós precisamos lutar, sim, para valorizar todas as profissões e não regredir com aquilo que já foi conquistado. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Com todo respeito à opinião do vereador Albino e do vereador Douglas, eu acho um retrocesso isso daí. As sessões matutinas, elas não têm participação pública. Aí parece que a gente tem medo da participação pública. Não acredito que seja esse o receio, mas na penúltima legislatura a gente brigou com isso, junto com outros vereadores. O vereador Douglas e o Albino não estavam aí. Eu acho que houve um avanço trazer para a sessão noturna. Só votei hoje porque eu acho que durante essa pandemia, durante o decreto, não durante a pandemia, durante o decreto de calamidade pública, a gente tem que tomar cuidado aqui também, e há guarda-se dinheiro para as coisas mais úteis. Mas voltar a ser a sessão de manhã é um extremo retrocesso que não pode acontecer nunca mais. Obrigado, senhor presidente. Tendo a ata da 138ª sessão ordinária, realizada em 10 de março de 2020, permanecida à disposição dos senhores vereadores, pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Convocação. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37,
Regimento Interno, artigo 87, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após a 17ª sessão extraordinária para apreciação das seguintes matérias. Item número 1, veto de número 4, 2020, do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei 3.060 do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige emenda nos projetos de lei e noutras proposições e prevê, na promulgação de norma, informação do número e autoria da propositura que a originou. Item número 2, veto 5 de 2020 do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei 13.142 do vereador Rafael Antonucci, que denomina a rua Luiz Aiolon, a rua 1 do loteamento Recanto Bardi, fase 3, no bairro Caxambu, e revoga a lei 9.098/2018 correlata. Item 3, projeto de decreto legislativo de número 1848/2020, da mesa diretora, referenda as nomeações do professor Dr. Evaldo Marque para o cargo de diretor e da professora doutora Ana Carolina Marquezine de Camargo para o cargo de vice-diretora da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, no quadriênio 2020-2024. Também lembrando, vereadores e ao público que nos acompanha, que a votação extraordinária agora, mais uma vez, é devido a prazos legais que nós temos, dentro da lei orgânica do nosso município. Solicito aos senhores vereadores que registrem a sua presença para o encerramento dessa sessão. Peço mais uma vez que evitem aglomerações aqui na frente. Com 18 vereadores presentes e 1 ausente, sob a proteção de Deus, está encerrada a sessão. Pedimos 3 minutos de paciência a todos para a gente poder recarregar o painel. Em breve retornaremos com a próxima sessão extraordinária.